Olá, professores, tudo bem com vocês? Vamos dar início a mais uma formação de etapa, mas antes eu vou me autodescrever, ou audiodescrever, como se diz, né? Eu sou loira, tenho os cabelos até os ombros, a pele clara, então, os olhos azuis. Hoje estou vestindo uma roupa azul marinho, com mangas curtas, e aqui nos ombros existem uma carreirinha de botõezinhos pequenos, tá bom? Vestindo também uma calça de um tom azul claro. Sobre mim, eu sou Márcia de Matos Sanches, professora há muitos anos, já hoje aposentada, mas trabalhando ainda com formação de professores, tenho o curso de pedagogia, letras, já lecionei no estado também, como professora concursada, e atuo na formação pela EFAP já há um bom tempo, já trabalhei em 2010, 2011, e retornando agora também neste período de formação, tá bom? Então, vamos aqui dar início, vou compartilhar com vocês, mas antes vou falar um pouquinho sobre essa etapa, né? Ela vai, na verdade, ter como foco o letramento, e trataremos nesse aspecto a questão da produção textual, tá bom? E para isso, eu vou aqui compartilhar com vocês a nossa tela, tudo bem? Então, vamos lá para fazer aqui a apresentação da nossa tela, para que possamos dar prosseguimento aos nossos trabalhos. Bom, como vocês estão vendo aqui, nós estamos no programa de recuperação e aprofundamento, o componente curricular língua portuguesa, estamos falando da etapa de anos finais do ensino fundamental, o tema sequência de atividade 2, volume 1. E aqui, para que vocês possam acessar o caderno do Aprender Sempre, é importante que vocês acessem lá na plataforma da EFAP, né, para que vocês possam também acompanhar os nossos trabalhos aqui desenvolvidos, e principalmente lá na TPC, no momento da TPC. Os objetivos, quais são os objetivos de hoje? Apresentar concepções teóricas relativas ao tema letramento, com enfoque em práticas de escrita. É apenas uma breve concepção, porque vocês sabem que essa teoria é muito extensa. Discutir o tema central letramento, tendo por foco a concepção de escrita, e aí sim vamos analisar uma aula do Aprender Sempre, da sequência de atividades 2, tá? Deste primeiro bimestre. Sugerir proposta de metodologia ativa com enfoque na gestão de sala de aula, a ser discutida no planejamento na TPC da escola. Então, iremos apresentar também uma sugestão, né, de uma metodologia ativa. Nesse primeiro momento, abrindo aqui a nossa agenda, nós vamos apresentar essas concepções teóricas relativas a esse tema central letramento, com enfoque na prática escrita ou produção textual, né, como se diz nos eixos da língua portuguesa. Então, estamos aqui iniciando nesse primeiro momento, e antes de começar exatamente essa análise da sequência de atividades 2, nós vamos fazer aqui um breve resuminho, ou como se fosse uma síntese, né, do que nós vamos falar aqui. Concepções teóricas de escrita, produção textual, o que é atividade linguística e sociocognitiva, sistemas de conhecimento para a produção textual e a concepção de escrita no currículo paulista. Como é que o currículo paulista vê essa questão? Antes de falar sobre essa concepção socio-interacionista, é interessante perceber que o foco no texto está ancorado, né, na teoria socio-interacionista, e aí entendemos que a construção, tanto do texto oral quanto do texto escrito, envolve diversas atividades sociocognitivas para a produção dos sentidos, de acordo com essa concepção que estamos falando. Relativa, então, à compreensão da linguagem, onde ocorre um fenômeno cognitivo, que é do conhecimento, que se desenvolve por meio dessas inter-relações sociais, por isso que se chama sociocognitiva, né? E é isso, então, segundo Koch, o sujeito se organiza com outros sujeitos em uma inter-relação para a construção do texto, influenciado
por questões cognitivo-discursivas, que aplicam à produção de sentidos. Por isso que nós sempre recomendamos, né, que os nossos estudantes acessem, quanto mais puder, textos variados, gêneros variados, para que ele possa, né, não só aprender sobre a construção, constituição, né, do texto, mas também sobre as relações interdiscursivas, intencionalidades, né, que podem ser abordadas no texto, para que depois eles possam produzir textos próprios, escritos por eles mesmos, né? Então, ainda para a autora, a língua é um meio de interação social. Veja, nós estamos aqui interagindo oralmente, mas o texto também está aqui, né, de certa forma, para que possamos, foi organizado, foi planejado, para que nós possamos dar continuidade ao que nós estamos falando. Então, o texto, ele é a materialidade linguística, cujos sentidos não se articulam nele, no texto mesmo. Imagine vocês que um livro guardado na sua estante, ele ali praticamente está, né, parado, não é exatamente um texto. Quando que ocorre essa textualidade, essa situação de texto, né? Não apenas como matéria, mas como a ação prática de leitura, de escrita, né? E é quando são construídos ali com ele esse diálogo, né? Onde a pessoa, o estudante, manuseia aquele texto e faz a leitura, e aí então ele vai interagindo, por isso que fala dessa questão cognitiva discursiva, né? Porque precisamos, a partir dele, construir sentidos. Por isso que a leitura é muito importante nesse aspecto. Quando nós pensamos em texto, então é preciso também pensar em algumas perguntas antes exatamente de falar sobre o texto. Aí nós vamos falar de coesão, de coerência, né? E a pergunta que eu faço é: se a coerência, a partir de uma sequência de atividades, ela vai produzir sentidos, será que ela dá origem à textualidade? É a coerência que dá textualidade ao texto? A coerência é uma característica do texto que depende de seus usuários. Diferentes tipos de textos apresentam diferentes tipos de coerência, então é necessário a gente refletir sobre isso, né, sobre a questão, e muito interessante o que se fala sobre a textualidade, que aí então é essa questão da leitura, da produção dos sentidos, dos conhecimentos cognitivos que estão ativados ali, dos conhecimentos prévios que são também elaborados e reelaborados. A textualidade é o que dá sentido ao texto, tá? Então, muito mais do que o texto parado numa estante, é ele estar ali envolvido com o leitor, né? Pois este texto não é um amontoado aleatório de frases ou palavras. Em relação a textos incoerentes, nós podemos afirmar que são aqueles que o receptor-leitor não consegue descobrir qualquer continuidade de sentido. Então, um texto coerente é aquele que faz sentido para o sujeito, para o leitor. Então, o que é texto, ainda abordando uma teoria de Ingdor-Koch, é uma atividade comunicativa, quando seus interlocutores constroem para ela, atividade comunicativa, certo sentido, de acordo com um funcionamento global de fatores de ordem situacional, sociocultural, cognitiva e interacional. Veja, nós estamos numa sociedade onde cada vez mais os textos estão em evidência, os textos multissemióticos, né, multimodais, estão cada vez mais, por isso que é preciso não só o texto escrito ou o texto oral ser articulado para os estudantes. Só é constituído predominantemente, o texto, né, só é constituído predominantemente como texto quando, a partir dele, se constrói sentidos no processo interativo. O texto é somente construído quando há um conjunto de pistas representado por elementos linguísticos que possibilitam a produção de sentidos e fundamentam a interação da prática social. Interessante, né, de observar essa questão da produção, da interatividade, né, da leitura, de todo esse conjunto que nós vamos aí tratando. E quando nós falamos em produção textual, é preciso entender que a atividade de produção escrita, ela pode mobilizar e deve mobilizar diversos sistemas de conhecimentos, né? Um conjunto de estratégias associadas ao processamento cognitivo de textos,
E é então por isso que nós vamos pensar que a produção textual é uma atividade linguística e sociocognitiva. A produção de texto, para ser efetivada, são articulados os conhecimentos prévios, linguístico, enciclopédico e interacional, que já já nós vamos abordar um pouquinho sobre o que são, né, esses conhecimentos linguístico, enciclopédico e interacional. A produção do texto também aciona estratégias de escrita que, por meio de sistemas de conhecimentos, podem ser cognitivas, né, aquilo que está envolvida nos seus conhecimentos prévios, conhecimento de mundo, ou quanto mais você puder ter contato com leituras, com variados textos, maior será essa sua capacidade cognitiva de interpretar e compreender os textos, né? Então, por isso que essa questão textual tem que estar sempre focada, né, nas aulas de língua portuguesa e em todas as outras disciplinas também. E essas questões socio-interacionais também, né, porque vivemos em ambientes sociais, interagimos por meio da língua, e a linguagem, ela também é um instrumento, né, que nos possibilita essa comunicação ativa, muito importante também. Quando nós falamos em sistemas de conhecimento, né, para a produção textual, o que seriam, então, esses conhecimentos linguísticos, né? É quando o estudante já compreende o conhecimento gramatical, o lexical, né? Então, ele já tem um certo conhecimento e ele pode cada vez mais acessar e conseguir construir novos conhecimentos, né? Que são responsáveis pela organização da superfície textual por meio dos elementos coesivos. Eu gosto muito daquela ideia de Inghidori sobre que o texto é como se fosse um iceberg, né? Aquilo que está acima da superfície pode ser exatamente essa organização que se estabelece por meio da gramática, das palavras, da seleção lexical, né? Ali, aquilo que eu vejo, mas aquilo que está no subentendido, aquilo que está submerso, né? Logo abaixo dessa superfície onde está esse iceberg, quantos segredos existem lá? Quantos sentidos precisam ser construídos pelas formas ou pela maneira como o autor construiu o texto? Quais são as intencionalidades dele? Em que situação esse texto foi escrito, né? Então, pensando nisso, nós estamos pensando no texto, no conhecimento enciclopédico, que é o conhecimento de mundo, é aquele relacionado a conhecimentos prévios, envolvendo os fatos do mundo, bem como os modelos cognitivos social e culturalmente adquiridos por meio das experiências. Então, somente essas experiências, esse abordar o mundo com novos olhares, né, que nós conseguimos interpretar os textos e ampliar cognitivamente os nossos conhecimentos. E a questão do conhecimento socio-interacional, ela refere-se a ações verbais, ou seja, relativas a formas de interação, de interação, é assim que ela escreve, a Inghidori, no livro dela, por meio da linguagem. Então, veja a riqueza que se estabelece nesse contato que o estudante tem com a língua, com a sua língua materna, né, podendo, então, atuar por meio de várias linguagens, né, seja a linguagem corporal, seja a linguagem verbal, não verbal, né, então isso tudo é muito interessante mostrar para os estudantes, né, o quanto a nossa língua, ela é muito evolutiva, né, ela evolui bastante, ela modifica-se ao longo do tempo, né, e, portanto, ela vai se adaptando às necessidades sociais do momento que existe, né? Então, ninguém mais escreve como ou fala como Machado de Assis, por exemplo, né? Então, isso não quer dizer que é certo ou errado, mas sim dizer que é um processo evolutivo natural na existência humana. Então, aqui nós vamos pensando mais um pouquinho sobre essa questão da tessitura, né? Essa questão da tessitura também é muito importante quando nós pensamos nessa construção, né, de sentidos, e quando nós vimos que, anteriormente, a construção de sentidos também se dá por meio da coesão e da coerência, isso foi falado também em outra nossa formação. Então, a coesão textual, ela ocorre quando os elementos linguísticos do texto articulam-se de modo a produzir sentidos. A coerência, ela é a realização comunicativa entre interlocutores em uma situação interativa, por meio de um conjunto de fatores cognitivos, interacionais, situacionais
socioculturais. Enquanto a coesão, ela se estabelece por meio desses elementos, né, linguísticos que vão se articulando, nós podemos ter textos que não tenham exatamente a coesão, porque pode ser apenas uma imagem. Quantas vezes nós vimos aí uma propaganda em que aparece apenas um símbolo daquela empresa e todos reconhecem como sendo, né, um refrigerante, ou uma empresa que vende sanduíches, né? Então a gente percebe basicamente essas marcas deixadas, né, pelo sucesso da empresa ou pela questão da publicidade, quando tem que focar algum determinado tema, muitas vezes não há necessário nenhum texto escrito, né, mas basta ter certas simbologias que podem representar. Então, uma ideia também, uma concepção de Charolles e Van Dijk, que também diz que não há textos incoerentes, mas podem ser incoerentes dependendo da situação comunicativa. Um texto é incoerente se não fizer sentido para os leitores, e para isso é preciso apontar as condições de incoerência. Por exemplo, se nós lemos um texto jurídico, vamos pensar aí numa sentença, né? Aí você lê algumas palavras ou alguns jargões, né, próprio do direito, em que nós não entendemos. Então, ele pode ser incoerente para nós, e aí às vezes precisamos até pedir ajuda para um advogado, para que eles possam nos traduzir o que significa aquele texto, né? Então, veja, a dificuldade não é só do estudante. Quando nós pensamos em textos que têm palavras arcaicas, antigas, nós precisamos, então, reelaborar, contextualizar, pesquisar qual era o significado na época dessas palavras literárias, muitas vezes tão distantes do estudante. Por isso que eles têm certa dificuldade de gostar, né, da leitura, principalmente da literatura, de textos mais antigos. Mas é interessante quando eles sabem dessas variedades que ocorreram ao longo do tempo e sobre esse processo evolutivo da língua, do quanto ela vai se modificando, mas não desmerecendo nenhum outro momento, e sim dizendo, olha que importante que é isso, né? O quanto é esse processo, como é da vida. A própria vida nos faz isso, né? Evoluir para aprender. Então, de certa maneira, é interessante olhar para esses textos, né, o quanto nós podemos mostrar para os nossos estudantes a relevância de se produzir textos escritos, porque eles vão se comunicar, né, seja ali nas tecnologias, né, nos seus celulares, ou sejam em cartas para pedir emprego, sejam variadas formas a escrita para expressar os sentimentos, para várias variedades, né? Então, a escrita dentro da concepção ali do currículo, né, paulista, o letramento está associado às práticas de produção textual também, como ele já abordamos na outra formação sobre a questão da leitura. Aí, quando ele se refere à produção textual, ele diz que a rede de ensino deve orientar para que se garanta, não somente nos 2 primeiros anos do ensino fundamental, mas também ao longo de toda a educação básica, o desenvolvimento de habilidades de leitura e de escrita, e o envolvimento em práticas diversificadas de letramentos. Então, quanto mais acesso os estudantes tiverem a essas práticas de leitura e de escrita, maior a probabilidade deles também evoluírem nos seus conhecimentos cognitivos. O letramento e o multiletramento garantem a participação dos estudantes nas práticas sociais mediadas pela leitura e escrita, com a produção de textos envolvendo linguagens verbal, não verbal, multimodal, de variados gêneros textuais, em diferentes esferas da atividade humana também. Então, aqui nós estamos provando, né, a importância em relação a esses aspectos que precisam ser tratados sempre. Eu trago aqui mais uma vez, como já apresentei na formação anterior, esse quadro, né, em que o currículo nos mostra que essa linguagem, a língua portuguesa, ela é sempre vista, né, a partir de uma linguagem como prática social, e aí apresenta os eixos do componente da língua portuguesa, e que esses eixos também devem estar principalmente da leitura e da produção de escrita, né, até mesmo da oralidade, em outras disciplinas a serem desenvolvidos também pelos estudantes. Então, hoje nós estamos aqui nesse eixo produção de textos, tá bom? Estamos chegando, então, ao nosso segundo momento e vamos discutir, então, o tema central,
a partir, né, dessa ideia de uma análise de uma aula do sexto ano, que nós escolhemos aqui. Então, antes vai ser a aula 7, da sequência de atividades 2, do sexto ano, né, para ver como que essa habilidade essencial, ela se articula com o tema central do letramento, tendo por foco, então, algumas coisas importantes a observar. Observar os objetos de conhecimento. Então, aqui no caso de etapa, eu vou mostrar os objetos de conhecimento, né, da sequência de atividades 2 de cada ano. Depois nós vamos falar as habilidades, né, conhecer também as habilidades essenciais de cada ano. Lá, quando for a formação ano séries, também não deixe de assistir ao vídeo da formação ano séries, também da sequência de atividade 2. Quando vocês observam, então, as habilidades essenciais, né, no caso dessa formação ano série, será específica do ano. Aqui eu vou falar dos vários anos. Depois, planejar uma produção textual, né, como é que seria isso, analisar na aula 7, desse sexto ano, de que maneira o tema central está ali para contribuir com as produções textuais, e vamos sistematizar a aula 7 para vocês. Então, aqui eu faço um levantamento, né, dos objetos de conhecimento do sexto ano, que é sobre variação linguística, onde se trata de tirinhas, HQs, né, nós vamos ali trabalhar, e principalmente a questão do preconceito linguístico, onde se deve respeitar, né, os falares das regiões, de sexo, né, de como a mulher fala, o homem também, a questão de idade. Não, então, sim, nós temos que sempre mostrar para os nossos estudantes a questão dessa variante, né, que existe na nossa língua, na língua portuguesa, e possivelmente nas outras também, mas que nós devemos respeitar. No sétimo ano, a construção da textualidade, sempre relacionando também a ideia de pretextos. No oitavo ano, estabelecemos também aí como objeto de conhecimento estratégia de escrita, pensando na questão da textualização. Veja, aqui também já estamos falando já do processo de construção de sentidos, pensando na revisão e edição. Percebam que a cada ano há uma evolução e um aprofundamento nos conhecimentos cognitivos, né, onde os estudantes devem, de certa forma, ir aprofundando os seus conhecimentos num crescente, até que ele possa chegar, então, também a análises mais profundas relativas ao conhecimento linguístico, né, estabelecido pela gramática e outros aspectos, como a morfossintaxe, que vai ser discutida no nono ano. Então, esse é um panorama muito interessante para vocês, professores, que podem fazer uso dessa forma de olhar o material de aprender sempre, buscando saber o que está sendo discutido ou o que será discutido nos anos seguintes ao seu, ou nos anos anteriores ao seu, né? Como é que você pode olhar isso, e também isso vai gerando em você um planejamento, né, muito mais concreto em relação às suas aulas, tá? Então, e até direcionados, né, o que eu preciso retomar, aquilo que não foi tão bem ainda compreendido pelos meus estudantes, ou o que eu posso avançar, né, olhando para aqueles outros ideias que vão ser apresentadas no ano seguinte. A habilidade essencial, então, do sexto ano, nós temos reconhecer, que é o nosso foco desta pauta aqui, é reconhecer em textos de diferentes gêneros as variedades da língua falada, o conceito de norma padrão e o preconceito linguístico. Sétimo ano, criar narrativas ficcionais, como contos, narrativas de enigma, crônicas, entre outros, que utilizem cenários e personagens realistas ou de fantasia, observando os elementos da estrutura narrativa próprios ao gênero pretendido, tais como enredo, personagens, tempo, espaço e narrador, utilizando tempos verbais adequados à narração de fatos passados, empregando conhecimentos sobre diferentes modos de se iniciar uma história e de se inserir os discursos direto e indireto. Por isso que eu reforço a ideia de assistir ao vídeo da formação de anos séries, porque o professor de cada um desses anos vão abordar, a partir dessas habilidades, a sequência de atividades 2. Só um pouquinho para beber minha água. No oitavo ano,
nós temos produzir resumos a partir de notas e ou esquemas feitos com o uso adequado de paráfrases, citações. É um momento muito importante para os estudantes, porque aprender a fazer notações, né, ensina também aos estudantes a como estudar, né, o quanto que eles podem fazer esses esquemas, mapas mentais, para que ele possa memorizar melhor alguns conceitos e conteúdos, ou algo que ele vai falar em seminários, por exemplo, né? Então, no 9º ano, participar de práticas de compartilhamento, de leitura, recepção de obras literárias, manifestações artísticas, tecendo, quando possível, comentários de ordem estética e afetiva. Então, teatro, muitas vezes aqui, ele é muito estimulado, né, para que o estudante possa ali também gostar da literatura. Empregar adequadamente regras de concordância verbal em situações comunicativas, escrita e oral. Então, essas são as habilidades que vocês viram anteriormente, tá? Então, agora estamos dando início, sim, à aula 7 do 6º ano, que é mensagem encaminhada. O próprio título ele já é bem interessante, né? Porque quando nós pensamos em mensagem encaminhada, eu posso imaginar uma carta, né, que eu vou enviar para algum parente, algum amigo, eu posso ter aí alguma ideia. Mas como nós estamos num momento tecnológico, nós estamos falando daquelas mensagens que serão escritas dentro da concepção de mensagens rápidas em celulares. Então, aqui chamamos de mensagens instantâneas, né? Então, deixa eu só movimentar aqui um pouquinho para eu ter uma visão do plano aqui. Então, como nós já lemos a nossa habilidade, nós vamos pensar no objetivo da aula. Sempre é muito importante que se estabeleça, né, o objetivo ao iniciar as aulas, para que o estudante saiba o que vocês gostariam, né, de que eles produzissem ou do que eles atuassem em suas práticas. Então, no caso do objetivo da aula 7, é produzir gêneros textuais, considerando os contextos de circulação e suas variações linguísticas. Aqui, então, ao planejar, aqui nós sempre propomos, professores, ativar os conhecimentos prévios dos estudantes com questões problematizadoras, né, que possam aí trazer e ouvir os estudantes sobre o que eles entendem sobre o que é escrever nesses recursos tecnológicos, né? Muitas vezes se fala de uma língua informal, mas é possível também dizer a eles que hoje até algumas contratações de emprego são feitas por essas mensagens instantâneas no celular. Então, a linguagem ela não pode ser tão informal. É preciso também perceber a quem está sendo escrito essa mensagem. Se for entre amigos, está ótimo. É exatamente essa questão que está sendo proposta aqui. Então, nesse 6º ano, nós temos a primeira atividade. Chegou a hora de você criar o seu próprio texto, considerando o contexto de circulação dele. Siga as orientações. Escolha um tema de seu interesse e redija uma mensagem para ser encaminhada em um grupo de redes sociais como WhatsApp. Então, aqui já é um grupo, né? Então, deve ser grupo de amigos, porque se for um grupo da empresa, precisamos tomar cuidado também. Pense em um assunto que seja relevante. Considere que as redes sociais pedem uma linguagem informal, sucinta e que pode contar com emojis e abreviações e outras criações que cada vez mais têm ocorrido nesses aplicativos. Então, é necessário, então, estabelecer com o estudante um planejamento, né? Primeiro, ele vai escrever um texto autoral, é de uma mensagem instantânea. A seleção temática relevante para eles, o suporte são os aplicativos de mensagens rápidas nas redes sociais, e que linguagem nós podemos usar? A mista, que é a verbal e não verbal, e informal, porque aqui é pedido entre amigos, né? Sucinta, interacional e instantânea. Então, pensando nesse processo dessa escrita, nós primeiros imaginamos que essa trilha, né, nos leva a imaginar como que o material Aprender Sempre traz para o professor as orientações. Primeiro que todos, né, acessem o caderno do Aprender Sempre, porque, como disse na formação sobre leitura, é o primeiro movimento que nós fazemos, né, abrir um livro, abrir o caderno e processar a nossa leitura.
No caso, o professor faz um levantamento também dos conhecimentos prévios e os estudantes vão planejando essa produção de mensagem instantânea, pesquisam o tema que eles mais gostariam, elaboram um roteiro, depois eles vão refletir, né, sobre a adequação dos usos da linguagem formal e informal, né, dependendo desse contexto, o foco pode ser o informal, mas sempre respeitando, né, a questão da regionalidade, das variantes linguísticas também. Aí os estudantes produzem o texto, mas tem que passar pelo processo da revisão, onde professor e estudantes ali podem compartilhar um com os outros os textos, né, e ali proceder à revisão para uma possível reescrita, e depois a socialização. De que maneira esses processos serão, né, de certa maneira, ali socializados, né? Pode ser, às vezes, pela própria mensagem dos celulares, né, passando um para os outros, ali comentando, ali também possível naquela questão do áudio, né, onde se fala alguma mensagem, existem muitas possibilidades de tratar sobre isso também, né? Bom, estamos aqui terminando essa análise, por isso que eu disse aqui é uma breve análise, porque de uma forma mais aprofundada vai ser ali, né, na questão da formação anos-séries, e nós vamos aqui partindo para o nosso terceiro momento, pensando na metodologia ativa, para um enfoque, né, com enfoque no planejamento do trabalho didático em sala de aula. E antes de falar sobre essa questão, até vou deixar aqui na telinha anterior, eu vou dizer que a metodologia será o design thinking. E é interessante que, ao pesquisar no currículo paulista, eu observei que ele trata do termo design de uma forma interessante, que eu gostaria de falar para vocês, porque às vezes nos assusta, né? Um termo, às vezes, assim, novo, algo que desconhecemos, que o currículo paulista, em consonância com a BNCC, ele aponta que houve um manifesto do grupo de Nova Londres, lá de New London, né? É um nome que a gente dá aí na cidade americana, e esse grupo, né, começou a pesquisar sobre essa questão dos gêneros que se focam, né, também na questão do letramento, né, na escola, por conta dessa multiplicidade de discursos existentes na sociedade moderna. Como tratar, então, desse assunto, né? Aí, então, pensando nessa diversidade cultural e linguística de uma sociedade, esse grupo resolveu, né, pensar nessa questão plural e globalizada, e aí, então, criar uma pedagogia que eles chamam que é um conceito-chave da pedagogia dos multiletramentos, que é o designer. Ele fala assim, esse grupo diz assim: somos herdeiros de padrões e de significados já convencionados e, ao mesmo tempo, somos designers ativos de significados. E, como designers de significado, somos designers de futuros sociais, de locais de trabalho, de cidadania e da comunidade. Então, de certa maneira, esse termo, né, designer, que pode ser esse redesenhar, essa ideia do significado que aqui apresento para vocês. Neste terceiro momento, iremos apresentar, então, essa sugestão do design thinking. Segundo as traduções literais, né, significa pensamento, tá, de design. E é uma forma inovadora que propicia refletir e abordar problemas com foco nas resoluções a partir de um pensamento centrado em pessoas. A escola na escola é uma metodologia muito usada para desenvolver projetos na educação básica. Dizem que essa ideia do design thinking, ela já se iniciou numa situação de guerra, onde os estrategistas, né, ali já elaboravam, pode ver, assim, de acordo com esse desenho, né, as estratégias podem ser criadas tanto em papéis, porque quando a gente assiste aos filmes antigos, né, e a gente vê toda aquela estratégia criada numa situação de guerra, por exemplo, elas foram ali colocadas um mapa, e ali no mapa tem algumas figurinhas que vão sendo colocadas, né, para dar essa ideia do pensamento, né, como esse pensamento vai ser desenhado, redesenhado. Então, também pensando na educação, como é que nós vamos adaptar, então, essa metodologia para a educação?
ela vai propiciar um pensamento colaborativo e o desenvolvimento da empatia, características necessárias na formação e no desenvolvimento do estudante, tá bom? Então, o design thinking, né, com essa ideia, pode ser significado, né, de um pensamento de design que é remodelação, modernidade, alguma coisa nesse sentido, tá? Os objetivos do projeto, sempre é baseado em um projeto, né, é incentivar a autonomia, a criticidade e a criatividade em produções textuais a serem realizadas pelos estudantes. Possibilitar que os estudantes assumam a autoria de seus próprios textos na construção de variados gêneros textuais por meio de pesquisas, de posicionamentos críticos e da criação em busca de soluções. Desenvolver práticas de escrita significativas que extrapolem os muros da escola e contribuam para práticas que possam diminuir problemas do entorno e do cotidiano dos estudantes. Eles sugerem aqui um projeto de em torno de 10 horas, sempre pensando, né, como é que nós vamos organizar as etapas desse projeto. Um tema, aqui é uma sugestão, né, uma campanha para coleta seletiva, de repente é algo que incomodou demais uma turma, né, ou os alunos, os estudantes da escola. Aí nós vamos pensar e definir qual é a produção textual, vamos pensar aqui em produção de cartazes, por exemplo, sempre seguida de algumas perguntas disparadoras, e eu elaborei aqui algumas. Qual é o objetivo da elaboração de cartazes? Os estudantes precisam ali se posicionar. Em quais outros suportes, o que vocês sabem sobre coleta seletiva? Uma campanha de coleta seletiva melhoraria os problemas das enchentes, por exemplo? Em quais outros suportes ou veículos de comunicação a campanha poderia circular? Que tipo de mensagem seria interessante? As de humor, sensacionalistas ou formais, né? Então, pode ser que algum grupo opte pela questão de divulgação de memes, né, de alguma coisa que traga o humor, mas um humor crítico, né, e que estabeleça ali com seriedade esse humor, né, aquilo que tem que ser discutido. Alguns podem tentar provocar por imagens mais sensacionalistas, que causem, às vezes, um impacto, né, ou uma linguagem mais formal. Quais recursos linguísticos esses multissemióticos poderiam ser usados? De que maneira vocês gostariam de socializar a produção desses cartazes? Então, sempre trabalhando nessa questão da interatividade com os estudantes e ali estabelecendo por escrito aquilo que vai ser apresentado, apresentando um cronograma, né? Quando nós pensamos, então, nessa trilha desse processo, do que significa todo esse processo, nós podemos perceber que o primeiro é a descoberta, onde em outros livros existem várias nomenclaturas, tá? Estamos chamando aqui de descoberta. É o momento em que se vai definir, já eu vou falar mais sobre isso. Depois vem a interpretação, onde se busca soluções. Depois vem a implementação, e para pensar na solução, aqui a sugestão é chuvas de ideias. Existem muitos aplicativos que tratam disso. Essa semana eu trabalhei com aqueles que você parece uns post-its, né, e os alunos vão jogando as ideias ali, e cada um pode trabalhar na sala de aula, por exemplo, utilizando, se houver possibilidade, o celular, e ali cada um já vai jogando as ideias, vai aparecendo num telão, se for possível projetar na escola, onde as ideias vão surgindo, que são as propostas dos estudantes para a solução daquela questão da coleta seletiva de lixo. Experimentação é o momento de criar o produto e fazer um teste para verificar se está tudo bem, se está aceito, será aceito pelo público-alvo. Esse público-alvo inicial pode ser somente a turma da sala, para depois, então, partir para a evolução-ação, onde seria, então, já o momento em que serão discutidos e concretizadas tudo aquilo que foi delimitado e apresentado. Então, o que é a descoberta? É o momento da identificação de um problema ou de um desafio, né, proposto. Os estudantes debatem acerca de temas selecionados, trocam experiências a respeito do assunto e se preparam para as pesquisas.
Aquele momento da interpretação é o momento de pesquisar em materiais impressos, digitais ou de campo, entrevista na escola, na comunidade, personalidades convidadas, entre outras, bem como coletar dados relevantes ao projeto. Então, vejam, nem sempre é necessário haver, então, a tecnologia. Não havendo tecnologia, as pesquisas podem ser realizadas, né, por meio dos livros e nas bibliotecas e nessas entrevistas que são feitas pelos estudantes. A questão da ideação é quando nós estamos pensando aqui no espaço de fala e de escuta, os estudantes apresentam ideias e propostas de solução para a temática apresentada, sempre orientando para que não haja julgamentos e, né, nem preconceitos em relação àquilo que é falado pelos estudantes em temas, às vezes, polêmicos. A experimentação ou prototipagem refere-se ao momento da criação do produto artesanal, já o produto final, e do desenvolvimento das possibilidades de que as ideias debatidas sejam concretizadas. Aí vão escolher as formas de apresentação, se serão esquemas, banners, cartazes, encenações, vídeos, entre outros. E aí sim o processo de evolução-ação, os grupos expõem aí as soluções a partir das escolhas dos temas, sempre pensando em questões que incomodam ou afligem tanto os estudantes quanto os moradores da redondeza, bem como no próprio ambiente escolar. Então, o design thinking, pensando na gestão de sala de aula, nós temos que pensar como organizar os espaços e os agrupamentos, organizar a sala em pequenos grupos, quem sabe até no máximo 4 estudantes, dispor as carteiras inicialmente em formato de semicírculo, para que cada um possa ficar um olhando para o outro e sim discutir e debater. Depois eles podem ser organizados nos seus próprios grupos, né? Verificar se há equipamentos de projeções tecnológicos e ou materiais de arte para a produção dos cartazes, discutir com os estudantes que os desafios propostos na metodologia ativa Design Thinking têm por finalidade propiciar um processo criativo para enfrentamento de desafios, problemas, que poderão ajudá-los a refletir acerca das escolhas tomadas no cotidiano deles. De definir juntamente com os estudantes os temas relevantes para a escola ou comunidade, pensando nesse artefato cultural, orientar quanto às pesquisas a serem realizadas sobre a temática, sugerindo referências bibliográficas, indicando sites, de uma forma assim bem próxima ao estudante. Para avaliação, segundo Bastos, que é o autor que está na nossa referência bibliográfica, que trata desse design thinking, ele sugere formas de avaliar sem descartar a necessidade das avaliações diagnóstica, formativa e somativa. Nesse sentido, deve-se observar o respeito pelo prazo e a conclusão das etapas, verificar o compromisso com as pesquisas e coletas de dados pesquisadas, analisar o protótipo final, né, como a criação de plataformas coletivas de conhecimento e a proposição de soluções com clareza, coerência e objetividade, analisar a criatividade na proposição da socialização dos trabalhos, incentivar também a autoavaliação e entre os pares também. Então, acreditamos que essa sugestão possa, né, contribuir para vocês, professores, e aqui nós já vamos chegando ao momento do desdobramento, né, para a ATPC, e nós pensamos, de certa forma, nesses 3 momentos. Qual o primeiro? Vocês vão se reunir com os seus pares, discutir as questões aqui sugeridas, né, apresentadas nesta formação, refletir de que maneira os conceitos relativos a letramento e escrita pode contribuir para o planejamento da sequência de atividades 2. Num segundo momento, vocês podem selecionar as aulas da sequência de atividades 2 que atendam às habilidades necessárias para serem retomadas com seus estudantes, analisar a possibilidade de uso da metodologia Design Thinking para os anos finais, articulando, assim, os processos de escrita de modo interativo, de maneira a colocar os estudantes no centro da aprendizagem. E, no momento terceiro, elaborar o planejamento na ATPC, observando se as sugestões acerca do trabalho com habilidades essenciais e seus respectivos objetos de conhecimento possibilitam fortalecer a transversalidade da escrita
sempre promovendo a interação e a integração entre os estudantes e vice-versa, professores e estudantes também. Então, aqui, professores, sistematizando esta formação, nós apresentamos concepções teóricas relativas a esse tema central, letramento, com enfoque na prática escrita. Discutimos o tema central, letramento, aí vislumbrando, ainda mesmo que é apenas uma análise breve sobre a escrita, analisando a sequência da atividade 2 do primeiro bimestre do Aprender Sempre, e sugerimos, então, essa proposta do Design Thinking, né, com enfoque nesse planejamento da gestão da sala de aula a ser desenvolvida na TPC, na escola de vocês. Vocês também, se puderem aí fazer a avaliação, né, sobre o nosso trabalho, a apresentação de hoje, e também deixar aqui no vídeo as referências utilizadas para que vocês possam consultar. Muito provavelmente vocês recebem também esse material na forma impressa, né, tá bom? Mas aqui vou descompartilhar para me despedir de vocês, agradecendo sempre, né, o apoio dado pela equipe aqui nos bastidores, né, que sempre nos auxiliam, também a questão do intérprete de Libras, que sempre está aqui, né, se movimentando, são elas e eles, né, são sempre aqui perto da gente, isso agradecendo também a você que está assistindo este vídeo, e até um próximo encontro.